Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Segunda série, nós iremos aí falar um pouquinho sobre os prismas, né? Os conceitos iniciais, onde eu preciso que vocês tenham aí em mão o caderninho de vocês, para que vocês anotem, porque são definições assim importantíssimas, né? Que possa influenciar no desenvolvimento aí de vocês, tá? Então a gente vai trabalhar com essas definições e essas classificações aí dos prismas. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, né? Mas eu irei aí definir prisma para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já têm em mente o que que é um prisma, que é um poliedro com pelo menos um par de faces opostas paralelas. Peraí, deixa eu ver aqui para que eu possa mostrar para vocês. Olha aqui, eu tenho um prisma aqui, certo? E pela definição de prisma, ele fala que é um poliedro que pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes. Então, para ser um prisma, precisa. Olha esse aqui. Esse aqui ele tem essa face, cadê? Essa face e essa face. E elas são paralelas, né? Paralelas e são congruentes, porque elas são iguais. Aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um retângulo, né? Por incrível que pareça, essa caixa de remédio aqui que eu peguei para vocês, né, que eu achei aqui, também tem mais uma, olha aqui, ó. Essa daqui, ó, são faces paralelas e congruentes. Então, assim, eu consigo definir um prisma. Lembrando, pessoal, que ele é um sólido geométrico, né? Um espaço aí tridimensional. Ele tem largura, ele tem altura e ele tem a profundidade, né? Então, aí tá aí a nossa definição de prisma, beleza? Por incrível que pareça, esse daqui ele tem todas as suas faces iguais, mas não necessariamente é preciso que seja e que tenha faces iguais, tá bom? Bom, pessoal, eu coloquei aí para que vocês anotassem, tá? No caderninho de vocês, os elementos do prisma, né? Destacando aí os elementos, eu tenho esse desenhozinho aí, onde nós temos a nossa base aqui, ó, a base superior, né? Nós temos aqui a nossa base embaixo, né? Nós temos a aresta da base também, a aresta lateral. Nós temos aqui, ó, as faces laterais também. Nós temos a altura do nosso prisma. Gente, essas faces, elas são polígonos que limitam o prisma, tá? Essas faces aqui, ó, essas faces que limitam o prisma, que formam o prisma, tá? Então, essas daqui são as nossas faces que limitam esses prismas, que são chamados de faces laterais, tá? Todas essas aqui são faces laterais. Lembrando que se eu colocar o meu prisma aqui, ó, essa daqui vai ser a minha base, né? E essa daqui vai ser a minha base superior e essa daqui vai ser as minhas faces laterais, tá? Então, eu preciso que vocês entendam isso. Se eu colocar aqui, ó, o meu prisma dessa forma, eu tenho aqui, ó, a minha base, né, superior, aqui embaixo, né, a minha base, e eu tenho aqui as minhas faces laterais, tá? Então, assim, depende da posição que você pode colocar aí o seu prisma. Lembrando, pessoal, que essas faces laterais desse prisma aqui, ó, são polígonos que não são bases, tá? Então, as faces laterais, elas não são bases, então tomem cuidado na hora que você for posicionar lá aqui. Se você for posicionar lá o seu prisma, né, você tem que tomar cuidado. As faces laterais, elas não são bases, tá? Elas somente são faces laterais. Você tem que saber qual que verdadeiramente é a sua base para que você não confunda com as outras faces, certo? Que são faces laterais. As arestas, pessoal, as arestas, elas são elementos
de segmentos de retas, tá? Formados pelo encontro de duas faces. Então, pessoal, ó, essa daqui é uma aresta, porque é o encontro dessa face com essa face aqui, tá? Então, não confundam. Essa é uma aresta, porque é o encontro dessa face com essa face. Essa daqui, ó, cadê? Essa aqui é uma aresta, tá? Porque é o encontro dessa face com essa face aqui, ó. Então, é chamado de aresta lateral, tá? Então, tenham aí esse cuidado de, às vezes, olhar a figura antes de resolver o problema ou de resolver alguma planificação, né? Porque, às vezes, a gente erra alguma planificação de um prisma ou alguma coisa assim, por não saber qual vai ser a minha base. Será que isso aqui vai ser a face? Será que vai ser a face lateral desse prisma? Então, tenham esse cuidado, tá bom? Bom, pessoal, eu vou aí continuar falando sobre os elementos do prisma para que vocês tenham uma compreensão melhor. Eu peguei a minha caixinha de remédio, né, que eu achei aqui, para poder mostrar para vocês, porque eu coloquei como definição que vértices são pontos de encontro entre duas arestas, mas aí tem gente que vai lá no grupo e fala assim, professora, mas eu não entendi nos prismas aonde que eu vou encontrar a aresta para que eu possa saber o que é o vértice. Gente, eu tenho aqui a minha caixa, ó, a minha caixinha que eu achei aqui. Aqui, ó, eu tenho um vértice, tá? Aqui eu tenho outro vértice, ok? O encontro deles aqui, ó, que é esse pontinho aqui, ó, que eu tô colocando para vocês, tá dando para enxergar? Esse daqui é o meu vértice, tá? Aqui é o meu outro vértice, aqui é meu outro vértice, aqui é meu outro vértice, e assim vai indo. Ponto de encontro, tá vendo? Ó, aqui, ó, o ponto de encontro, né, das duas arestas tem aí o meu vértice, tá bom? Então, só para mostrar para vocês. E diagonal? Diagonal, pessoal, é um segmento de reta cujas extremidades são dois vértices, tá? Mas que não pertence à face. Então, anotem aí no seu caderno sobre a diagonal, tá? Diagonal. Diagonal é aquele segmentozinho de reta, né? Que vai de uma extremidade à outra, né? De um vértice à outra. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. A diagonal, tá vendo? A diagonal, tá? Essa daqui, chega aqui até esse ponto aqui, ó, tá? Não consigo fazer aqui, ó, a diagonal. Essa é a diagonal, tá? Diagonalzinha, que vai de uma extremidade à outra dos dois vértices, tá? Então, anotem aí no caderninho de vocês esses elementos principais aí do prisma, tá bom? No caderninho de vocês, tá? Sobre a classificação dos prismas, tá? Um prisma ele pode ser classificado quanto aos seus números de lados de suas bases, tá? Eu coloquei aí de verde para que você não se esqueça e anote no caderno de vocês, tá? Assim, se a base de um prisma for um triângulo, ele será chamado de prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, ele será chamado de um prisma quadrangular. Se sua base for um pentágono, ele chamará um prisma pentagonal. E assim vai sucessivamente, assim por diante, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, porque para que vocês tenham mais ou menos essa ideia para formular, né, quanto à classificação dos prismas, tá bom? Bom, pessoal, o prisma, ele pode ser classificado aí a partir da inclinação aí das suas arestas, né? Nós temos aí, né, o prisma reto, onde as arestas laterais são perpendiculares à base, tá? Eu coloquei aqui que, como só existirão ângulos retos, né, por se tratar de um prisma reto, em suas faces laterais, né, nas suas faces laterais, elas sempre serão retângulos
em um prisma reto. Aqui, ó, em um prisma reto, ela sempre vai ser aqui um retângulo, né? Eu coloquei esse exemplo e eu coloquei também um exemplo de um prisma oblíquo. O que que significa oblíquo? Tortinho, tá? Então, quando você ouvir falar aí na palavra oblíquo, você sabe que vai ser algo um pouco torto, né? Onde nós temos aí as nossas arestas laterais que não são perpendiculares, tá? Perpendiculares à nossa base, tá? Então, tomam aí esse cuidado em diferenciar o prisma reto do prisma oblíquo. E agora nós chegamos aí, né, na nossa fórmula do cálculo da área da base de um prisma, né? Onde o cálculo da área dessas duas bases depende do formato, gente. Lembrem-se sempre, esse formato aqui é qual formato? Formato triangular, né? Então, você vai utilizar a área do triângulo. E qual que é a área do triângulo? É a base vezes a altura. Então, primeira coisa, quando você for calcular a área da base de um prisma, observe que tipo de base é essa, tá? Se é uma base triangular, se é uma base quadrangular, ou então um quadrilátero, tá? Para que você aí não peque ao calcular a sua área e acabe errando por bobeira, tá? Então, nós temos aqui, como nós tratamos aqui já da área de um prisma em que o seu formato, o formato da sua base aqui é um triângulo, né? Pensando em geometria plana, né? É um triângulo, então a área, né? Desse triângulo vai ser base vezes a altura, certo? Aqui, meus lindos, nós temos aí, né, a área desse prisma, né, que é a nossa base vezes a nossa altura, porque nós temos aqui, né, pensando em geometria plana, nós temos aí um paralelogramo, né, com uma base aí quadrada, né, como eu mostrei para você o exemplo da nossa caixa, esse aqui é basicamente um exemplo disso aqui, é o apagador que a gente utilizava muito, né, dentro de sala de aula. Então, a área desse prisma vai ser base vezes altura. Anotem essas fórmulas, tá? Para que vocês possam resolver os exercícios propostos. Bom, pessoal, já a área lateral do prisma, né? Ela pode ser calculada como área lateral é igual ao N, onde esse N é o número de lados de uma das bases, tá? Isso acontece, eu coloquei aqui para vocês, porque o número de lados de uma das bases é justamente o número de faces laterais desse prisma, tá? A fórmula acima também pode ser escrita em outro tipo, né? Uma fórmula mais estendida, tá? Para que você possa entender. Nós não encontramos lá que a fórmula da área do nosso prisma é base vezes a altura, né? Então, aqui, se a gente souber o número de lados, né, de uma base, nós conseguimos calcular aí a nossa área lateral desse prisma, sabendo que a fórmula geral, tá, da área lateral é o número de lados de uma das bases, né, vezes a área do prisma, onde se nós sabemos, né, como a gente já viu nos slides anteriores, a nossa área do prisma, que é base vezes a altura, é só substituir, gente. Simples, né? Meus lindos, e agora para a gente calcular a área total do prisma, tá? Para calcular essa área total do prisma, basta você somar a área de suas bases e a área lateral, anotem isso daí, tá? Somar a área de suas bases e a área lateral. Não existe, coloquei aqui para vocês, que não existe uma fórmula geral para esse tipo de soma, tá? Porque os números de faces do prisma vai variar, porque depende do que você está fazendo, qual prisma que você está mexendo. É um prisma o quê?
triangular, quadrangular? Eu não sei, então vai variar. Não existe uma fórmula para as áreas dos polígonos que possuem mais de 4 lados, né? Então, a área do prisma, ela pode ser lembrada aqui, ó, por essa expressão. A área é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Anotem isso daí porque vocês vão precisar. Lembrando que para calcular essa área total do prisma, né, você tem que somar a área de suas bases, né? De suas bases, tá? Tá esse 2 aqui porque são duas bases, concorda? Aqui, ó, tchum, 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 tchum. Ou, se você olhar por esse lado, tchum, 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 tchum. Depende de como você coloca, né, o seu prisma, tá? Então, 2 vezes a área da base, mais a sua área lateral. Anotem aí essa expressão que vocês vão precisar, ok? Bom, pessoal, eu coloquei aí para vocês agora a área do prisma triangular. Eu não tenho aqui nenhum prisma triangular com base triangular para mostrar para vocês. Mas é como se fosse essa base que fosse um triângulo, tá? Então, a fórmula da área, né, desse prisma triangular vai ser base, né, onde essa base é a medida da base do triângulo e a aresta do prisma, que também pertence a uma de suas bases laterais. Anotem isso daí, tá? De grande importância para vocês, tá? Lembrando que essa altura aqui, que eu chamei de altura 1, essa daqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês, que é a altura do triângulo, tá? Que forma aqui um ângulo de 90 graus, tá? Mais 3 vezes a altura do prisma, 3 vezes, porque a gente não está tratando de prisma triangular, então é 3 vezes a altura. Uma altura aqui, uma altura aqui e uma altura aqui, certinho? Coloquem lá no desenho e vão desenhando, pausa o vídeo e vão colocando lá para que vocês não esqueçam, ok, pessoal? Aqui, meus amores, nós temos a área do prisma, cuja base é um paralelogramo. Olha que bacana, né? É um paralelogramo. Então, a área vai ser 2 vezes a base, tá? Onde eu coloquei aqui especificadamente para vocês, que é a largura da base do prisma e é a mesma medida para a largura da face lateral, tá? Multiplicado aí pelo comprimento da base do prisma. Esse comprimento da base do prisma tá aqui, ó. Tá, pessoal? Olha aqui, ó, o comprimento da base do prisma, mais 2 vezes, né, o comprimento da face lateral. Olha aqui, ó, comprimento da face lateral, comprimento da face lateral, comprimento da face lateral e comprimento da face lateral. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado ao identificar os prismas mais comuns, que foi o que a gente viu até agora, tá? A gente viu os prismas mais comuns, a gente viu os conceitos de prismas comuns, tá? E anotem no caderninho de vocês todas essas formulações básicas também, tá? Que vocês vão utilizar aí pro resto da vida de vocês. E que às vezes a gente precisa de uma para associar com a outra para encontrar o seu devido resultado, tá? Então façam as devidas anotações, assistam o vídeo com carinho, com amor, com dedicação, que eu sei que vocês fazem. Se tiver que pausar, pause, façam as anotações, porque quando a gente voltar, vocês vão precisar de todas essas anotações, tá? E se precisar de mim, estou à inteira disposição de vocês, tá? Vocês sabem disso, tá? Não fiquem com vergonha, não fiquem envergonhados, porque eu tô aí para ajudar vocês. O momento de errar, o momento de perguntar é agora, tá? Um beijo, saudades!